Boa tarde. Nós, aula passada, nós vimos sobre a teoria de Weber, que contrapôs a teoria anterior que nós havíamos abordado, que é justamente a teoria de Durkheim. Durkheim houvera falado sobre os fatos sociais, essa relação entre o sujeito, o indivíduo e a sociedade. A sociedade seria justamente esse conjunto de fatos sociais que os indivíduos estão submetidos. Fatos sociais têm três características. Fatos sociais são modos de comportamento de uma determinada sociedade. As normas, as leis, as instituições que fazem parte de uma sociedade. Portanto, esses fatos sociais que os indivíduos estão submetidos têm três características. Primeira característica é porque ela é exterior ao indivíduo, porque ela não é algo do indivíduo, criação do indivíduo, da interioridade dessa subjetividade. O fato social é objetivo, certo? É positivo no sentido de que é criado em consenso. Também é geral. Por que é geral? Porque está fora do indivíduo e para todos. Todos se submetem aos fatos sociais, inclusive aqueles que detêm determinados poderes dentro de uma determinada sociedade, poder econômico, político, e também aqueles que fazem parte dessa sociedade no qual não tem nenhum poder. A outra característica é justamente, além da exterioridade e da generalização, é coercitivo, no sentido de que se impõe a todos de forma muitas vezes coercitiva, de forma muitas vezes até violenta, mas tem vezes também até ideológica. Portanto, esses fatos sociais se encontram desde sempre. Os indivíduos nascem dentro de uma determinada sociedade e esses fatos sociais são construções que foram feitas ao longo da história dessa sociedade. Portanto, um indivíduo, quando nasce numa sociedade, acaba se submetendo a esses fatos sociais porque sempre existiu antes dele e continuará existindo depois dele. Então, de acordo com Durkheim, esses fatos sociais eles estão acima do indivíduo. E um indivíduo não pode fazer uma grande revolução e mudar de noite para dia os fatos sociais. Um exemplo dos fatos sociais é a lei. A lei é geral, né? Independentemente de quem ocupa determinados cargos. A lei, além de ser desculpa que ficou aberto aqui, o negócio fica... A lei ela é um fato social no sentido de que ela é geral, se impõe a todos, independentemente dos cargos que cada um ocupa dentro de uma sociedade. Ela dá ordem a partir da obediência e da submissão a ela. Ela é geral, além de geral, é exterior. A lei não parte e nem pode partir da subjetividade individual. A lei ela é exterior, objetiva, positiva, no sentido de que não é assim da natureza do indivíduo, da sua forma de ser e pensar, mas é de todos, geral. É, no sentido aqui, exterior e coercitivo, porque impõe, determina o comportamento do indivíduo dentro de uma determinada sociedade. A educação também é um fato social, o esporte, determinados esportes são fatos sociais. Max Weber, que vai falar bem depois de Durkheim, também esse sociólogo vai tratar de um outro conceito, que é justamente a ação social. Como eu já havia falado, a ação social aqui não se restringe às ações caritativas, às ações de ajudar algum determinado grupo menos favorecido, mas essa ação social
é justamente as ações do indivíduo que estão em interação dentro de uma determinada sociedade. A sociedade seria um conjunto de ações sociais relacionais, né? Essas ações sociais que se relacionam entre si, pois uma ação racional, uma ação social, depende muito das outras ações sociais, sofre grande influência. Por exemplo, você que tem uma determinada ação, muitas vezes espelha em alguém ou em um grupo determinado ou um grupo indeterminado. Então, suas ações são muitas vezes influenciadas pelas ações do grupo ou do indivíduo até. A ação social, segundo Weber, é levada por alguns motivos. Então, quando você age, há por trás da sua ação um motivo. Para eu entender uma sociedade, eu preciso entender a ação social. Para eu entender a ação social, eu preciso entender os motivos que levam a determinadas ações. E os motivos Weber vai determinar em 3 grandes grupos. Primeiro, a ação social, movida pela tradição, ou seja, como sempre foi assim, continua sendo, agimos assim porque o hábito, porque os costumes determinaram assim, é da nossa tradição, é da nossa cultura. Então, nós temos determinados comportamentos que seguem de forma até automático, robótico, aquilo que sempre foi daquele jeito. Dificilmente mudamos hábitos. Às vezes temos os mesmos hábitos que dos nossos pais, que têm os mesmos hábitos que os nossos colegas. Sim, a nossa sociedade tem hábitos, tem costumes. Também a ação social tem outro motivo por trás, a afetividade. Quando você faz alguma coisa, certamente você faz também movido à afetividade, a sentimentos, a paixões, aquilo que você sente. Portanto, quando você vem assistir a aula, muitas vezes não é porque sempre foi assim, mas porque você gosta daquela aula, ou gosta do conteúdo, até do professor. Então, você é movido por uma afetividade. Todo mundo não gosta da mesma aula, dos mesmos professores, dos mesmos colegas. Nós costumamos agir muitas vezes movido pela afetividade em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação a determinadas atitudes. Então, nós somos levados a satisfazer muitas vezes o nosso querer, o nosso desejo. Então, é a ação que é movida pela necessidade, pelo sentimento, justamente aquilo que há de subjetivo no indivíduo. A outra ação, ação racional, certo? A motivação é justamente a racionalidade. Só que a razão aqui, ela se subdivide em 2. Quando, por exemplo, eu estou agindo por uma causa, o amor à causa, agindo por princípios que eu adotei, que eu não abro mão delas. Se eu não cumpri-las, eu sinto que eu traí a mim mesmo a causa. É justamente movido de forma racional, porque eu escolhi de forma racional esses princípios, aceitei elas e elas se tornaram parte do meu ser. Portanto, quando eu ajo de acordo com determinados princípios, com determinados valores que eu acredito, que eu defendo a todo custo. Mas também a ação racional movida a fins, ou seja, o resultado final que pode trazer uma determinada ação. Por isso eu calculo, eu observo, analiso qual é a melhor forma de agir para poder ter melhores resultados finais. Portanto, o indivíduo também, quando age, ele coloca um projeto, ele quer atingir o fim independentemente das ações. Então, muitas vezes ele assume uma causa, nega, justamente porque o que mais vale para ele, o que o conduz, o que o orienta, é a meta que ele tem lá no final. Portanto, essas são as motivações que estão por trás de determinadas ações sociais. Essas ações sociais que formam numa relação o que chamamos de sociedade. Então, o indivíduo não está abaixo da sociedade, mas também não está acima. A sociedade é justamente um conjunto de indivíduos agindo e interagindo. Hoje, portanto, nós vamos falar de um outro sociólogo, economista, também fez curso em Direito. O primeiro curso dele, curso superior, é justamente Karl Marx, um dos mais conhecidos sociólogos.
ou o mais conhecido. Ainda estamos no século XIX. Karl Marx, quando ele vai entender a sociedade, ele não vai partir de um fato social externo, geral e coercitivo, que o indivíduo se submete. Ele não vai querer entender, assim, as motivações de determinadas ações sociais, mas Karl Marx, ele pretende entender a sociedade no qual ele vive e também as outras sociedades a partir de modo de produção dessa sociedade. Porque o modo que o grupo de pessoas dessa sociedade, né, produz os seus bens materiais de existência, isso vai determinar a própria estrutura social dessa sociedade. Vai entender por que nós temos determinados pensamentos, determinadas atitudes, o que conduz, o que motiva, certo? Então, Marx vai dizer, ao longo da história, o trabalho, o que é trabalho? É o modo de produzirmos a nossa existência material. O trabalho é e sempre foi aquilo que permitiu o homem se diferenciar do resto dos animais. Até o pior arquiteto, quando faz uma estrutura arquitetônica, mesmo sendo dos mais ruins, ele faz de forma consciente. E a melhor abelha, por mais bela como é que ela faz de forma instintiva e inconsciente. Não foi projetado, planejado. É apenas programação natural. Mas o homem se diferencia porque aquilo que ele faz de forma totalmente consciente. E isso diferenciou-nos dos restos. E dessa forma consciente, nós, seres humanos, nós, ao produzirmos, criamos para nós um mundo artificial. Nós transformamos aquilo que é natural em artificial para nossa própria satisfação, né, muitas vezes de sobrevivência, como fome, algumas necessidades básicas, mas também criamos, além disso, outras necessidades. A partir do trabalho, nós fomos formando também a cultura, fomos formando o pensamento, quando a gente reflete naquilo que faz. E estruturamos toda a nossa sociedade, toda a nossa vida humana acima do trabalho. Somos humanos porque a sociedade, o trabalho nos permitiu refletir sobre aquilo que a gente produz. Mas isso não significa que nunca existiu ou não existe a tentativa de dominar os outros homens para trabalhar e assim viver do trabalho desses homens. Então, o próprio trabalho acaba dividindo as pessoas, os indivíduos dentro de uma sociedade em grupos. Grupos que detêm os meios de produção. Os meios de produção são aquilo que nós usamos para produzir o que necessitamos. A terra, por exemplo. Os egípcios possuíam esse meio de produção, a terra. Os gregos e os romanos tinham esse meio de produção. Alguns dominavam um grupo pequeno, e esse grupo pequeno ganharam privilégio, porque viviam do trabalho dos que não tinham esse meio de produção, que tiveram que abrir mão da sua liberdade para poder sobreviver, submetendo a determinados trabalhos. Um modo de produção mais antigo é o escravismo. O escravismo é quando o senhor, que detém assim, os meios de produção, acaba obrigando aqueles que não têm a submeter a um tipo de trabalho, né, que tira do ser humano a sua dignidade humana, certo? Então, que é a liberdade. E assim, alguns homens se submeteram à escravidão e os outros foram submetidos à força, à violência, à escravidão. Então, quando nós olhamos para a antiguidade, nós vamos ver o quê? Vamos perceber o inconformismo daqueles que estavam trabalhando de forma desumana e aqueles que viviam, que dominavam. Por quê? Porque viviam desse trabalho explorado, né? Então, aqui sempre houve um homem explorando o outro homem. E aí nós vamos ver ao longo da história as lutas, as revoltas
que vai fazendo parte da própria sociedade. E a história vai acontecendo à medida que os dominados vão criar formas de revoltas para poder sair dessa dominação e se tornar também, muitas vezes, os dominadores. Então, a luta entre os dominados e os dominadores é a de muito tempo, desde o tempo do modo de produção escravista. O modo de produção feudal nós vamos ter na Idade Média, em que os senhores feudais, proprietários de grande quantidade de terra, né, dos meios de produção, submetiam a trabalhos forçosos, muitas vezes, os plebeus, os camponeses, que não tinham meios de produção e se viam, assim, incapazes de sobreviver sem submeter a determinados tipos de trabalho. Portanto, nós vamos ter também, ao longo da história, muitas revoltas desses camponeses que tentam conquistar também seus meios de produção e sobreviver de forma mais livre e mais digna. E nós temos, na Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial trouxe à nossa sociedade uma nova forma de configuração, a partir da nova forma de fazer o comércio, né? A economia ela passa de feudalismo para o capitalismo. Nós vamos ter forma de pensamento que vai mudando, né? O liberalismo, em que alguns autores falam que todos nós somos iguais e livres, então não poderia ter ninguém direito a governar porque mais que o outro, porque de sangue, de origem, eu sou melhor, por isso eu devo governar. Então, esses pensamentos vão fazer com que aqueles que se sentiam dominados vão querer ganhar agora uma força, uma vontade de ver-se livre de determinadas imposições. E aí nós vamos ter a Revolução um momento. Portanto, nós vamos ter aqui, né, na Idade Média, passando a Idade Moderna, as revoluções francesa e inglesa, em que a classe burguesa, que antes eram pequenos comerciantes, se tornaram grandes comerciantes e grande poder econômico, agora exigem também poder político. E assim começam as revoluções e a classe burguesa assumiu o poder e se tornaram os donos, os grandes donos de meio de produção e também aqueles que eram o próprio Estado. E nós vamos ver surgindo uma outra classe. Aqueles que eram camponeses vão para a cidade e vão se tornando operários. E assim a sociedade industrial capitalista vai se estruturando. Novo sistema político, agora democracia, democracia indireta, representativa, baseada no pensamento liberal. Nós vamos ter o capitalismo e essa industrialização vai estruturar a sociedade em dois grandes grupos opostos, antagônicos, totalmente diferentes. Aqueles que dominam porque têm meios de produção, que são os burgueses, e aqueles que trabalham para eles porque não tem meios de produção, não tem nada a não ser a força de trabalho para vender nas fábricas, que é necessária para que o proprietário tenha mãos de obra para produzir mais lucro, mais riqueza. Então aí nós vamos ter uma nova estruturação social em dois grandes blocos, né, de grupo de homens. Nós vamos ter, de um lado, os burgueses, de outro lado, os proletários ou os operários. A classe burguesa e a classe operária ou proletária se enfrentam, eles se relacionam dentro da produção, certo? Na forma de produzir que eles se relacionam, mas fora da produção, eles têm uma vida totalmente diferente, certo? A classe burguesa, a proprietária, a dona de meio de produção, para gerar mais lucro, produzir mais riqueza, precisa
o máximo possível explorar o operário, certo? Dentro das fábricas. E essa exploração que gera mais riqueza, que gera mais produção, mais lucro, precisou ser justificada para que a outra classe aceitasse essa dominação e aceitasse essa exploração de forma pacífica. E Marx chamou isso alienação, porque eles criaram a ideologia de que se você não trabalhar, você é um preguiçoso. Se você não trabalhar para a gente, os burgueses, você é preguiçoso e indulgente. Muitas vezes dava cadeia. Muitas pessoas foram presas por vagabundagem. Se você não trabalhar para nós, você vai morrer de fome. Se quer ser como a gente, trabalhe. Então, o trabalho passa a ser muito valorizado na modernidade, o que antes não era. E o rigor do trabalho dentro das fábricas aumentou. Para eu aumentar o lucro, eu preciso ter total controle dentro do trabalho dentro das fábricas. E aí, então, a disciplina foi implantada dentro das fábricas, aquela velha disciplina dos monastérios, onde os monges trabalhavam e oravam de forma disciplinada. Não havia conversa, no silêncio total. Assim, dentro da fábrica, foi imposta essa disciplina, em que controla o movimento dos operários e também controla o tempo deles lá. Muitas vezes trabalhavam 14 horas e não havia intervalos. Se houvesse intervalos, era curto ou era para comer. As pessoas não podiam conversar entre si, o silêncio total, porque perdiam tempo, distraía o outro. Então, quando se perde o tempo dentro da indústria, nesse gerenciamento, nessa economia de tempo, perde-se o lucro. Então, passou-se a aumentar, assim, a hora de trabalho e reduzir o salário para ganhar mais. Aí a mais-valia. Eu contrato justamente um operário e para trabalhar, por exemplo, 8 horas, eu estou dizendo isso de boa, 8 horas, e nessas 8 horas você tem que produzir 100 camisas. Em 8 horas, produzir pelo menos 100 camisas. E cada camisa, o indivíduo vai ganhar, por essas 8 horas de trabalho, vai ganhar R$100. Nesse 8 horas de trabalho, você produz 2 camisas que custam R$50. Em 2 horas, você já produziu 2 camisas, e essas 2 camisas já custam R$100, e você recebe por 8 horas R$100. Então, em 2 horas, você já pagou o seu trabalho, porque você recebe 8 horas R$100, você produz 100 camisas nesse intervalo de 8 horas, cada camisa custa R$50, você produziu em 2 horas 2 camisas, já pagou o seu horário. Mas e o resto de 6 horas? O resto de 6 horas e resto de camisa que você vai produzir é apropriado pelo patrão e você não ganha nada disso. Então você paga em menos tempo aquilo que você diz o contrato, mas você, resto do dia, é totalmente apossado pelo dono da propriedade. E isso significa que há uma exploração aqui, uma exploração exagerada, e naquela época nós não tínhamos direitos trabalhistas, não havia férias, não havia salário mínimo, não havia segurança nenhuma de trabalho, não havia garantia mesmo que eu ia ficar no trabalho por muito tempo. E isso fez com que muitos se submeteram a explorações, muitos tiveram acidentes graves, a exploração infantil de trabalho aumentou e como, as mulheres que estavam grávidas eram demitidas, pronto, acabou. Então, e ganhavam menos, e essas pessoas, esses homens, viram que estavam sendo de tal maneira explorados que decidiram reunir-se em grupos, porque o Estado era feito de burgueses. Quem votava naquela época era quem possuía propriedade. Quem possuía propriedade. E assim eram os burgueses. Então, quem garantiria justamente o direito seria o Estado, mas o Estado estava ao lado dos burgueses. Daí surgiram os sindicatos, que reuniram os homens
para as greves, para as manifestações, para todo tipo de revolta, e assim Marx vai dizer, a luta de classe é o que vai modificar a história, porque a história sempre foi luta de classe. Agora cabe ao operário fazer sua revolta e mudar toda essa situação, toda essa história, e tomar para si os meios de produção e trabalhar de forma cooperativa, sem patrão, sem aquele que vigia, sem aquele que pune, sem aquele que explora e ganha com o salário, o lucro sobre o trabalho do outro. Aumentando o salário, dando melhores condições de saúde, melhores condições de trabalho, é a forma que os sindicatos buscaram para conseguir direitos que hoje nós temos garantidos, que estão sendo ameaçados por esse governo. Muito bem, gente. Vou ficar por aqui. Queria saber alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma. Ok. Gostaria então de agradecer a vocês pela presença e até a próxima semana. Se tiver alguma atividade, resolva lá no Google Classroom. Tchau!